Olá, bem-vindo ao nosso podcast Eu, Antifrágil. E hoje o tema é super importante. Vamos falar sobre relacionamento saudável com a psicóloga Samara Dal Lago, especialista em terapia cognitivo-comportamental, relacionamento e sexualidade. Bem-vinda, Samara! Obrigada, é um prazer novamente estar aqui com vocês. É um tópico também super expressivo, super importante, né, para a gente debater e super polêmico também. Como é importante a gente conhecer a si mesmo, como a gente falou no pod anterior, mas também conhecer o outro, enxergar como ele realmente é. É uma das escolhas que eu acredito ser a mais importante da nossa vida, porque não escolhemos nossos filhos, nossos pais, familiares, mas o nosso cônjuge, com quem vamos nos relacionar, a gente tem o poder de escolha. E como fazer essa escolha de forma mais assertiva? Perfeito. Eu falo que a base de tudo é você saber quais que são os pontos inegociáveis para você dentro de uma relação. Porque se a gente for parar para analisar, a gente tem muito aquela ideia de que quando nós começamos a nos relacionar com alguém, a gente pode mudar o outro, a gente pode transformar o outro, a gente pode melhorar o outro. E a gente percebe que ninguém muda por nós, né? A pessoa vai mudar porque ela realmente acredita que aquilo vai ser necessário, que aquilo vai ser saudável. E eu falo que a gente acaba se esforçando muito para fazer com que, às vezes, as pessoas se tornem aquilo que nós queremos que elas sejam, e não aquilo que elas de fato são. Então, por isso que identificar quais que são os pontos inegociáveis para você dentro de uma relação vai fazer com que automaticamente você consiga se relacionar de uma forma mais saudável. Se eu souber que, por exemplo, o inegociável para mim é eu continuar tendo a minha liberdade, continuar saindo com as minhas amigas, continuar tendo uma vida individual, eu sei que talvez uma pessoa que é um pouco mais ciumenta, um pouco mais controladora, né, não vai se encaixar tão bem dentro daquilo que eu de fato almejo. Então, se você sabe que às vezes inegociável para você é respeito, é fidelidade, é carinho, então você já tem aquilo como uma base para fazer com que você se relacione de uma forma mais saudável, né? E relacionar-se diz respeito a um mais um, né? É o que a gente espera. Mas entender também o que o outro quer, né? Porque se você quer um mais um e o outro não é bem assim, não é esse o desejo dele, então você também tem que entender, aceitar e compreender, né? E o autoconhecimento, ele traz pra gente essa força de impor e dizer, para mim é isso, e para você é isso também? A gente chega num denominador final ou não? É porque, na realidade, assim, existem, obviamente, as individualidades dentro de um relacionamento, mas a gente precisa expressar muito qual que é a cultura desse casal. Porque o que vai fazer um relacionamento funcionar ou não é o fato das pessoas ali estarem dispostas. Então, olha, eu vou fazer isso daqui, mesmo que eu não goste tanto, mas eu sei que é importante para você, não me afeta, não vai modificar o meu jeito de ser ou aquilo que eu considero ser necessário, então eu vou lá e faço, né? Eu acho isso muito interessante, é um exemplo que eu utilizo muito até mesmo dentro do meu relacionamento. Então, eu sou bailarina, eu danço já há muitos anos e a gente sempre tem as nossas apresentações, né? E, obviamente, que meu parceiro, ele não gosta muito de assistir, às vezes, as mesmas apresentações, diversas vezes. Mas ele sempre tá lá. Ele tá lá, ele me aplaude do mesmo jeito, ele me leva flores do mesmo jeito, ele fala que tá lindo do mesmo jeito, porque ele sabe que aquilo é importante para mim, né? Então, essa disposição, essa disponibilidade, essa força, essa ajuda com o outro, faz com que a relação, de fato, se mantenha acesa, né? Porque a gente fala muito sobre amor dentro de um relacionamento, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo das outras bases que são extremamente importantes também. E é importante também a gente compreender a diferença da paixão e do amor, né? Porque quando a gente entra num relacionamento, queremos apenas mostrar a face do que é lindo, né? Do que é agradável, do que é bonito, do que soa melhor. E aí, quando o tempo vai passando, você acaba se mostrando do jeito que você é. Porque é inevitável não mostrar, né? Então, talvez um jeito não tão bonito, não tão agradável assim. E aí, o amor, o diálogo e as bases inegociáveis, elas se tornam essenciais para esse relacionamento. Perfeito. E eu falo que a base principal ali é a comunicação. Porque você saber comunicar ao outro o que te desagrada, o que pode ser ajustado,
faz com que vocês consigam se manter melhor dentro desse relacionamento, né? Porque eu falo que a gente não sabe muito bem se comunicar. Vamos pegar exemplos mesmo, né? Dentro de, às vezes, algumas discussões entre os casais. A gente está ali, né, tão focado em buscar culpados que a gente acaba esquecendo de buscar a solução para aquele problema. A gente acaba virando inimigo do outro, ao invés de virar o inimigo do problema em si. Quantas vezes a gente passa por situações dentro da nossa relação que a gente utiliza aquelas frases: ah, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Ou, ah, se você não tivesse tido tal comportamento, eu não teria reagido dessa forma. E isso vai fazendo com que automaticamente a gente vá se perdendo dentro daquilo que de fato é necessário. Que é, olha, beleza, a gente tem esse problema, você se sente desse jeito, eu me sinto dessa forma, e agora, o que a gente vai fazer para modificar? O que está sob o seu controle? O que está sob o meu controle fazer para que a gente consiga alterar isso daqui que não está tão legal? E se comunicar é saber expressar o que se sente, o que se pensa, mas também conseguir ouvir e compreender o que o outro quer dizer. Isso é tão difícil, né? Perfeito. E tem um exercício que eu faço muito, né, e passo para os meus pacientes fazerem, que é o exercício da fala, né? Então, quando nós estamos ali dentro de um momento de dificuldade, ou até mesmo dentro de uma discussão, o ideal é sempre você parar, ouvir o que o outro tem a dizer, sem interrupções, sem justificativas. Posteriormente, você conseguir trazer o que você sente e o que você acha daquela situação, para que no final vocês dois olhem um para o outro e falem: tudo bem, ó, respeito o que você sente, concordo com isso que você me disse, mas então agora vamos buscar qual que seria esse meio termo para os dois. E relacionar-se é estar envolvido com o outro, né? Então não é eu venço ou você vence, é nós vencemos. E a comunicação traz isso, né? A comunicação realmente assertiva, que busca esse equilíbrio, não eu venci, eu me dei melhor, Sim. né? Até porque quando você quer bem do outro, você faz ao máximo para que aquilo tenha um equilíbrio, para que esse relacionamento esteja gostoso de você viver, né? Seja prazeroso. Até porque o tempo vai passar e aquela paixão, ela precisa se solidificar, né? E quando ela se solidifica, ela vira esse amor, que é uma escolha. Porque relacionar-se é escolher todos os dias, né? Estar ali, buscar dar o seu melhor, receber também. Perfeito. E é como você disse, né? Não estamos um contra o outro, né? Um relacionamento não é uma competição. É de fato uma soma, né? Onde duas pessoas que escolheram estar juntas, que estão dispostas a estar juntas, vão fazer aquela relação de fato acontecer. Porque a paixão ela é passageira, né? Segundo pesquisas, a gente percebe que o máximo que ela vai durar ali são os 2 anos. Mas e depois? Quando a tempestade vier, né? Como que a gente vai lidar com tudo isso? E eu penso duas coisas. A primeira é que relacionar-se é tão incrível porque a gente hoje é algo e daqui a um tempo seremos outro, porque a gente vai evoluindo. E como é bom evoluir e estar com o outro e sentir o outro evoluindo também. E a outra coisa que eu penso é o quanto é importante essa comunicação realmente existir. Porque muito se fala do relacionamento tóxico. Porque fulano é tóxico, né? Porque fez uma atitude tóxica. Mas muitas vezes é porque a comunicação não está assertiva ou também porque você, por não ter autoconhecimento, acaba se submetendo a relacionamentos das quais não te faz mais bem, né? E que você precisa tomar uma atitude. Mas você, por carência ou por outros motivos, se relaciona com aquela pessoa, fica naquele relacionamento e realmente acaba se tornando tóxico, né? Com certeza. E a dependência emocional, ela tá aí justamente para justificar o porquê muitas pessoas acabam permanecendo dentro dessas relações, né? Porque como você trouxe, estar dentro de uma relação é uma escolha e ficar dentro dessa relação também. Porque muitas vezes a gente acaba se questionando: por que que fulano se comportou desse jeito? Por que que fulano faz isso daqui comigo? E a gente acaba esquecendo de se perguntar o porquê que eu aceito, né? Porque a atitude do outro a gente não consegue mudar, mas a gente consegue modificar aquilo que a gente vai aceitar ou não. Então, um dos pontos principais para a gente conseguir também identificar se nós estamos dentro de um relacionamento tóxico é essa percepção. Será que eu estou perdendo quem de fato eu sou? Será que há muito mais momentos desagradáveis do que positivos? O que me custa estar dentro desse relacionamento? Está me custando a minha saúde mental? Está me custando noites em claro? Está me custando uma insegurança ali? Então você percebe que quanto mais pesado é
né? Acaba se tornando também um processo mais difícil de você conseguir se conectar com você mesmo. Porque é incrível como os relacionamentos amorosos, eles têm um poder muito abrangente de afetar as outras áreas da nossa vida, né? Então, a gente percebe que quando a gente não está bem dentro de um relacionamento, aquilo vai trazendo uma mensagem totalmente errônea de quem nós somos. Às vezes você se questiona, por exemplo, se a pessoa está de conversa com outra, se a pessoa teve uma atitude negativa, automaticamente você se volta para você. O que falta em mim? O que eu fiz para essa pessoa agir de determinada forma? Mas uma das coisas que eu sempre gosto de deixar claro é que aquilo que a pessoa faz, a maneira como ela fala, a maneira como ela se comporta, essa maneira de agir, fala muito mais sobre ela do que sobre você. E o questionamento que a gente sempre tem que se fazer é esse. Se isso fala sobre ela, então por que eu estou dentro de uma relação com uma pessoa que eu não me sinto bem, eu não me sinto à vontade, eu me sinto julgada o tempo inteiro? Porque é isso que vai fazer com que você consiga dar andamento de fato, né? Porque quando a dependência emocional ela vem, é naquele momento em que você mais está perdida de si mesmo. É quando você olha para aquela pessoa, coloca ela num pedestal e acredita que não vai ter nenhuma outra situação que vai conseguir fazer com que você seja feliz, com que você siga o seu caminho sem ter aquela pessoa. Sem perceber que, às vezes, o problema está sendo a convivência com essa pessoa, né? E as pessoas chegam muito no consultório e falam para mim, Samara, mas eu tenho muito medo de sofrer saindo dessa relação. Sem perceber que já está sofrendo, né? Porque acaba se submetendo a situações que não é nem saudável, né? E a gente acaba, quando está em sofrimento, acredita muitas vezes que aquilo ali é um padrão de vida. Sim. Não acredita que coisas melhores podem vir, podem acontecer. E acho que tão importante quanto a gente falar de relacionamento tóxico é também relembrar aos casais que têm relacionamentos saudáveis do quanto é importante manter esse relacionamento saudável. Então, o que eu posso fazer pelo outro hoje? Né? Como eu posso olhar para ele? Será que eu posso contribuir? Como você comentou do seu relacionamento, ele tá ali, ele vai. Talvez não seja o melhor passeio, né? O melhor lazer. Mas ele sabe que para você é importante. E também é uma forma dele dizer para você, eu amo você, eu te admiro, então eu estou aqui. Como é importante a gente manter esse olhar aceso, né? Essa atenção voltada para isso. Com certeza, isso entra muito as linguagens do amor, né? Porque às vezes a gente acaba não se sentindo amado o suficiente simplesmente porque a gente não entende a linguagem do outro. Porque às vezes, para eu fazer com que você se sinta amada, eu venho, eu te trago um doce, eu te trago flores, mas talvez a forma que você tem de expressar o seu amor é me trazendo um copo d'água, é me fazendo uma massagem, ou é me levando para passear. Então, quando a gente compreende também qual é a forma que o outro expressa o amor, a gente consegue, de fato, se sentir mais amado, né? Porque o se relacionar é isso. Só que o grande erro que muitas vezes a gente acaba tendo é que nos momentos em que nós estamos insatisfeitos, a gente acaba falando aquilo ali só quando nosso copinho já encheu, né? Se a gente tivesse o hábito de, por exemplo, que seja uma vez no mês, nós sentarmos em um momento a dois, conversar sobre quais as coisas poderiam melhorar dentro da relação, quais pontos que a gente podia modificar, conseguir ter esse momento de intimidade de fato, a gente perceberia que essas discussões, essas brigas, elas seriam diminuídas. Nos é vendido uma ideia de que a intimidade, ela vai muito pro lado sexual, quando na verdade a intimidade é se despir para o outro, não apenas sexualmente falando, mas da sua alma, do que você pensa, do que você sente, né? O que eu estou sentindo agora? Sim. Se perceber é tão importante porque no momento que você também se conecta consigo, vai conseguir se conectar com o outro, vai conseguir ter essa linguagem real do amor. E a gente precisa também abrir a nossa mente para os relacionamentos iniciais. Namoro, noivado, que pouco se é falado, né? Hoje em dia não tem esse conceito, né? Essa cultura de falar sobre o relacionamento e de preparar esses casais novos para o que está por vir, que é uma escolha que quando se faz no matrimônio é para ser para sempre. Então, o que faremos para que seja, né? O que precisamos cultivar ao longo desse relacionamento? Claro, porque é como você trouxe, né? A gente utiliza muitos rótulos de que, principalmente, homem não presta. Homem presta sim, né? Tem muitos homens ali
que dariam tudo para fazer com que você também se sentisse bem, para fazer com que a relação evoluísse. Mas como nós estamos dentro de uma sociedade, né, onde a gente, né, eu chamo muito de líquida ali, como Bauman falava, desses amores líquidos, a gente acaba não se aprofundando tanto. E esse processo, como você trouxe, da intimidade, ele é essencial, porque se nós temos esse poder de escolha de estar dentro de uma relação, a gente percebe que, por mais que você case, por mais que você tenha filhos ali, seus filhos vão voando, eles vão seguindo a vida deles, eles vão tendo a relação deles, e quem vai sobrar de fato? Né? Vão ser vocês dois. Então, o mínimo que a gente precisa é dessa comunicação, porque dentro de uma relação saudável, eu gosto muito de utilizar o exemplo dos 3 pilares. O primeiro é a comunicação, né? Como a gente conversou. O planejamento de futuro, que também precisa estar ali, né, bem equilibrado, porque às vezes a gente acaba tendo objetivos da nossa vida que são totalmente diferentes do outro, e muitas vezes a gente tem medo, vergonha de expressar como a gente se vê dentro disso, principalmente nós mulheres, né, quando nós estamos no início de um relacionamento. A gente tem medo de falar sobre casamento, porque, não posso ser emocionada. A gente tem medo de falar sobre finanças, né? Porque, nossa, vai achar que eu estou tentando depender de alguma forma dessa pessoa. E isso vai fazendo com que a gente se distancie. E o terceiro pilar é essa intimidade, de fato. Porque se a gente não tiver a liberdade de ser quem nós somos com essa pessoa, então nós não estamos conseguindo aproveitar o relacionamento de uma forma profunda, leve, saudável, de fato. E eu penso também que a gente encarar o relacionamento como diz na Bíblia, que é o que eu creio, né? Eu, Bibiana, acredito. Eu acho que a gente consegue levar esses relacionamentos muito mais sólidos, né? Porque se você começar a compreender o que diz lá na Bíblia, né? Que nos tornaremos uma só carne no matrimônio, isso significa o quê? Uma só carne, uma só pessoa. Não que você perca quem você é, não, mas olhar para o outro como se o que você faz para o outro te atinge. Se você fizer o bem voltará. Mas se você não tratar esse seu cônjuge, né, esse relacionamento da melhor forma, como voltará para você? E isso dos filhos, ele é muito real. Eu fui ter essa consciência há pouco tempo, de que realmente os filhos voam. Porque quando a gente está imerso na maternidade, a gente não quer nem pensar sobre isso. Mas uma hora chegará. Eu bati asas, você também baterá. E aí, né? Quem ficará ao lado dos seus pais, dos meus pais, quem ficou? Quem ficará ao meu lado quando os meus filhos baterem asas? E eles também, né? As gerações vão acontecendo e as situações vão vindo e os relacionamentos têm que se solidificar. Sim. Então, como é importante a gente ter essa consciência e buscar realmente viver intensamente para o outro, se escolher o outro, viva da sua melhor forma. Sim, e como você mesma trouxe, não é você se dedicar 100% ali para uma outra pessoa, é você também se dedicar para você. Porque se você estiver dedicada para você, cuidando de você, fazendo o que de fato é necessário por você, a sua relação com o outro também vai estar melhor. Porque a nossa relação com o outro só é um reflexo do que é a nossa relação consigo mesmo. Dentro daquilo que a gente aceita, dentro daquilo que a gente planeja. Então, quando nós estamos vivenciando um relacionamento saudável, que é algo que pouco se fala, né, a gente também percebe as dificuldades, às vezes até de um julgamento de outras pessoas, né? Porque é algo até engraçado. Dentro do meu relacionamento, é tudo muito leve, é tudo muito tranquilo. E aí tem, às vezes, algumas amigas minhas que falam assim, nossa, mas deve ser um tédio, né? A gente tá dentro de uma relação que é tudo bom, não tem nenhuma briguinha, nenhum conflito. Mas não que não existam. É que o nosso foco, ele tá tão ali, direto, dentro daquilo que nós vamos fazer para resolver aqueles problemas, que a gente não consegue enxergar o outro como, de fato, essa competitividade. É porque ambos querem vencer, a relação tem que vencer, não é eu ou você, né? Sim. E o importante também é de termos a consciência de que precisa existir um equilíbrio, mas que esse equilíbrio nem sempre será 50-50, né? Muitas vezes eu tenho muito mais para oferecer do que para receber, mas às vezes eu preciso mais receber do que dar, né? A gente às vezes não tem condições emocionais, físicas, psicológicas, né? Então, às vezes a gente consegue, através do equilíbrio do relacionamento, desse relacionamento saudável, equilibrar e chegar a um denominador, que às vezes é 30-70, 60-40. Perfeito. É o barquinho, né? Cada um remando ali um pouquinho mais, o outro em algum momento vai trazer um pouco mais de força, mas o importante é que os dois continuem remando ali. E o quanto é bom as pessoas vivenciarem esse relacionamento saudável, relacionamento estável,
né? E tirar essas crenças de que casamento é problema, de que o cônjuge é conflito, de que não é tão bom assim, que casamento é problema, né? Exato. E como eu te falei, a gente fala muito sobre os relacionamentos tóxicos, né? Então, quando a gente adentra dentro desse conteúdo, até mesmo de uma relação saudável, você percebe que as pessoas, muitas vezes, por não se permitirem viver de uma forma plena, ou por aceitar pouco, ou às vezes por se dedicar pouco também, vai fazendo com que a gente crie um bloqueio, né? E essas crenças, como você trouxe, elas são muito moldadas no decorrer da nossa vida, porque às vezes a gente cresce dentro de um ambiente, dentro de uma família, onde nós temos pais que são um pouco mais tóxicos, porque existem pais que são tóxicos, a gente vive dentro de realidades onde o relacionamento ali entre si não é saudável. Então, muitas vezes a gente cresce achando que o amor é isso, né? E uma das coisas que eu sempre gosto de falar, amor não machuca, amor não é ruim. Amor é algo lindo, amor é algo leve, amor é algo necessário. O que machuca são pessoas, são coisas totalmente diferentes. Então, eu vejo muitas pessoas acabando por desistir do amor, achando que ele de fato é esse quesito negativo e no final das contas não percebendo que, poxa, não é isso, não foi o que eu aprendi. Eu posso aprender mais coisas, eu posso ressignificar aquilo que eu vivi, porque a gente muitas vezes acaba seguindo um padrão, né? Porque óbvio que nós não somos responsáveis pelos nossos traumas, mas nós somos responsáveis pela nossa cura, né? Por buscar melhorar aquilo que nos angustia, por buscar melhorar aquilo que não está legal. E isso em todas as áreas da nossa vida, em todos os âmbitos. Porque muitas vezes a gente acaba se confortando, né? Então, até mesmo dentro de um relacionamento que não é legal. Não vai mudar, vai ser assim mesmo e pronto. Mas ninguém vive aquela música da Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Todos nós podemos mudar, né? E claro que isso também não é um aviso para, não, se todo mundo pode mudar, vou esperar esse relacionamento que está péssimo aqui. Porque o que conta, de fato, é você analisar como está o seu tempo, como está à disposição do seu tempo. Porque eu falo que o tempo, hoje, ele é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. É o que distancia vida da morte, né? Então, o que a gente sempre tem que se questionar é quanto tempo eu estou disposta a utilizar da minha vida de algo que é tão precioso para esperar uma mudança da outra pessoa. E perceber que se aquela pessoa não muda, quem vai ter que mudar é você. Que seja para longe daquela pessoa, que seja curando seus traumas, que seja curando esses aspectos mais negativos que você encontra no seu dia a dia, para fazer com que as coisas funcionem. E sempre buscando o diálogo, porque eu creio que o diálogo é a chave da comunicação, Sim. né? É o segredo do bom relacionamento. Porque quando temos um bom diálogo, conseguimos falar, ouvir e ter essa intimidade em casal, o relacionamento ele vai fluir, inevitavelmente, e se tornará ainda melhor. E eu digo isso por experiência própria, né? Porque quando eu me casei, nós tínhamos uma espécie de diálogo. E hoje já temos outra, né? A gente evolui, que bom evoluir, que bom se transformar, que bom olhar para o outro e dizer, nossa, você mudou, e eu também mudei. E mudamos para melhor porque a gente buscou ambos vencerem. Não era nem eu, nem você, juntos. Sim. Fazer esse relacionamento fluir, dar certo, brilhar, né? E que bom ser também, buscar ser uma referência. Não apenas para os que rodeiam, mas principalmente um exemplo para os filhos. Isso eu penso muito. Eu quero que meus filhos cresçam e olhem e digam assim, gente, esse é o relacionamento que eu quero para mim. Porque meus pais tiveram consciência de nos educar, tendo um equilíbrio no relacionamento, né? Então, diálogo, não brigar na frente dos filhos, né? Não falar mal do cônjuge, né? Da esposa para os filhos, né? Ter saber separar o papel de relacionamento para pai e mãe, eu acho isso muito importante. Com certeza, é uma base, né? E querendo ou não, a gente acaba levando essa base para o decorrer da nossa vida. Então, até o momento que a gente tem aquela percepção de que opa, talvez essa base não esteja tão sólida, ou talvez isso daqui que eu aprendi não foi legal, você acaba passando por um tempo de desgaste, né? Então, essas atitudes que hoje vocês têm, com certeza vão fazer com que os filhos de vocês cresçam de uma forma muito mais saudável, enxergando o relacionamento de forma como ele de fato precisa ser, para que lá no futuro, quando eles encontrem alguém, eles falem assim, não, o mínimo que eu quero é alguém parecido ali com a minha mãe ou com o meu pai. E se também, né, quando crescer, que isso acontece com muitas pessoas, né, cresceu, quer buscar um relacionamento, mas não quer repetir a história dos pais.
Sim. Quanto é importante olhar para isso e saber diferenciar. Olhar para os pais que não têm um bom relacionamento e dizer, isso não me cabe no meu relacionamento. Mas não vou julgar, não vou entrar no inteirinho, cabe a eles. Mas a mim faço uma nova história, né? Sim. Escolho viver um novo tipo de relacionamento, né? Com certeza, é esse processo, né, de ressignificar. Isso é extremamente necessário para tudo aquilo que a gente vai viver, né? Porque é como a gente falou no podcast anterior, os nossos pais, eles nos oferecem aquilo que eles têm. Talvez não seja o suficiente para você, mas é o que eles têm. O a mais, você vai ter que buscar, você vai ter que correr atrás, né? Então, essa cura que muitas vezes a gente busca, a gente acaba colocando de vez em quando ela de lado, para satisfazer a necessidade de um outro, né? E dentro de uma relação, eu falo que o divórcio já vai começando no namoro. Então, quando você percebe esses aspectos negativos e você não faz nada em relação a isso, porque você acha que um dia aquilo vai mudar ou aquela pessoa vai mudar, você está se negligenciando. E outra coisa que eu acho super importante também, né? Muitos casais jovens casam e não querem falar sobre determinados assuntos porque são tão delicados que põem à risca o próprio relacionamento no namoro. E aí, por amar tanto aquela pessoa, diz, não vamos falar sobre isso agora, porque senão vai colocar o nosso relacionamento à prova. Sim. Mas aí vem o casamento e os assuntos vêm à tona. E aí você faz o quê? Com certeza. Que aí se tornou muito mais delicado. Isso. Então, o quanto é importante nós criarmos na sociedade essa cultura e essa consciência do relacionamento, do diálogo, da comunicação, do quanto é importante ainda no namoro, né? Visualizou que aquele namoro pode ter longevidade, porque ninguém namora para dar errado. Então, vamos namorar para dar certo. Visualizou que vai dar certo, vamos começar a falar sobre diversos assuntos. Vamos começar a ter essa intimidade tão desejada, mas também no diálogo. Para que a gente consiga ter realmente, desde sempre, essa base solidificada. Porque, com certeza, né, um casal com uma base solidificada, as próximas gerações vão usufruir disso também, principalmente os filhos que vão se criar num lar forte, né, fortalecido. Com certeza, e é por isso que eu sempre falo, né, em relação a essa nova geração, né, que vem tanto com esse pensamento de que falar sobre suas emoções, falar sobre o que você sente por outra pessoa é ser emocionado. Então, seja emocionado mesmo, né, porque se você quer que uma pessoa que esteja com você se dedique, te ame, esteja ao seu lado, seja essa pessoa, né, porque às vezes a gente acaba entrando ali aos pouquinhos, achando que a gente não pode expressar, que a gente não pode amar de fato como a gente gostaria, simplesmente pelo medo do que outras pessoas pensariam. Cada relacionamento é único, né? Cada um de nós vai construindo aquilo que acha necessário e daqui a um tempo vai mudar novamente, como você trouxe, você evoluiu muito dentro da sua relação. Então, às vezes, coisas que faziam sentido para vocês no início já não fazem agora. E tá tudo bem. O bom da vida é que a gente tem essa oportunidade de evoluir. E vamos passar a vida inteira evoluindo, né? Fazendo coisas novas, buscando novas percepções, buscando ressignificar outras situações ali. Então, quando a gente se permite viver isso de uma forma sólida, de uma forma profunda, querendo ou não, isso afeta também a nossa autoconsciência, né? Essa autopercepção ali. E eu percebo o quanto o relacionamento ele é a base de tudo, né? Porque você pode enfrentar diversas situações na sua vida, pessoal, familiar, profissional, né? Física, na saúde. Mas se você tem ao lado alguém que você realmente se sente bem, se sente bem-vindo, equilibrado, você se sente assim preenchido, né? Que você realmente recebe e dá o seu melhor, realmente tudo flui muito bem. E você tem a certeza de que sair de casa para viver é muito bom. Mas voltar é melhor ainda. Porque lá é um lugar onde você é bem acolhido, bem amado. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Buscar relacionamentos que nos tragam de volta para ser ainda melhor. Perfeito. E nos proporcionem aquilo que a gente tanto busca, né? A segurança, esse amor de fato saudável, que vai fazendo com que a gente também consiga se relacionar de uma forma mais ampla consigo mesmo, né? Com esses relacionamentos interpessoais, até mesmo familiares, né? Vai dando um novo sentido para tudo. Com certeza. E dizer também para as pessoas que hoje vivem um relacionamento tóxico que elas busquem ajuda, né? Que elas busquem principalmente se autoconhecer, porque de nada adianta olhar ao outro e dizer ao outro o que ele é, o que ele faz ou deixa de fazer.
buscar o seu autoconhecimento, né, Samara? Buscar você no consultório para conversar, fazer terapia com você, que vai ser realmente muito bom. E quem vive um relacionamento saudável, que nunca se esqueça, né, de que amar é todos os dias, é uma escolha, então que haja esse renovo e esse olhar de carinho, amor, ternura pelo próximo todos os dias. Perfeito. Muito obrigada, Samara, por estar aqui hoje novamente. Foi muito bom conversar contigo. Espero ter a sua companhia aqui mais vezes. Eu quem agradeço o convite, como eu te trouxe, é muito importante debatermos ainda mais com pessoas que vivem dentro dessa prática, né? Que tem uma sabedoria ampla também dentro desse aspecto. Então, quando precisar ou quando quiser, estarei à disposição. Muito obrigada a você que assistiu ou ouviu o nosso podcast. Muito obrigada também aos nossos patrocinadores que fazem com que esse podcast aconteça e seja assim tão maravilhoso. E a você eu desejo que desperte o seu eu antifrágil.